Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem, que esteja tudo em paz, que nessa semana a gente possa ter uma semana produtiva, ter uma semana que a gente consiga vencer os obstáculos, né? Que a gente consiga pensar sempre positivo, que a gente consiga produtividade, que a gente consiga ser proativos, literalmente proativos, né, em relação à vida, em relação aos nossos estudos, né, a nossa aprendizagem. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Peraí que eu vou aparecer aqui para vocês, só para dar um oizinho, para vocês olharem para minha bela cara. Não é mesmo? Não se assustem, por favor. Tá? Vou deixar aqui. Então, galera, passando aqui, né, olhar para vocês e verificar, explicar para vocês a nossa avaliação, tá? Então, a nossa prova parcial 1, né, como todos sabem, a gente não tem o PH, né? Então, a gente tem que ter essas avaliações parciais. Então, essa nossa primeira avaliação, tá? O cartaz, ele é uma atividade qualitativa, ou seja, o que vale é a qualidade do seu trabalho e não querer quantidade de pontos. Mas essa atividade de hoje, essa aula de hoje, ela é inteiramente quantitativa, tá? Por que quantitativa? Ela vale pontos. E vale quais pontos? Vale 10 pontos, que é referente ao instrumento 1, tá? Referente ao instrumento 1. Isto é, cada questão que eu vou mostrar para vocês, que eu vou explicar para vocês detalhadamente, ela vale 1 ponto. Ou seja, aqui a gente tem 10 questões para você, tá? Então, prestem bastante atenção, anotem, tirem suas dúvidas, qualquer coisa lá pelo grupo, tá? Quem ainda não está, que está assistindo essa aula e não está no grupo restrito, meu cachorro. Espera aí, só um instantinho. Menino, quieto. Pronto. É o cachorro vendo o moleque passar na rua. Né? Normal. Então, amados, só explicando para vocês que essa é para vocês anotarem direitinho, tá? Quem não tiver no grupo restrito de arte, por favor, dê um oi no privado, tá? No meu contato atual, e vocês me passem uma mensagem que eu mando o convite do grupo para vocês. Não pode ficar de fora do grupo. É lá que eu coloco as informações referentes à nossa disciplina, tá? Tudo referente à nossa disciplina, materiais de base, formas de encontrar mais fácil todos os materiais, todas as dúvidas, eu falo lá no grupo para vocês, tá? Então, esclareçam dúvidas e tudo mais, certo? Então, fica melhor assim? Fica. Por quê? Porque a gente não nos grupos fechados de vocês, de alunos, que tem outros professores e tudo mais, as informações são variadas, tem várias disciplinas, vários professores postando mensagens, vocês ficam conversando aleatoriamente, então fica bem difícil porque ficam informações distorcidas ou que passam despercebidos, né? Então, para não acontecer isso, para a gente ser bem objetivo e ninguém perder nada sobre a nossa disciplina, eu criei esse grupo privativo apenas para compartilhar essas informações e esses esclarecimentos sobre a disciplina de arte, tá? Então, bem esclarecido para você. Então, você que ainda não está no grupo, peça para entrar, tá? É importante a sua presença lá. O que mais que eu tenho que falar para vocês? Tá. Como é que a gente vai fazer essa atividade avaliativa, essa prova, tá? Lembrando, isso é uma prova parcial, tá? Mas como a gente está nessas aulas remotas, não é aquela prova que a gente não pode colar, que a gente não pode pesquisar. Não, você pode, tá? Você pode porque você está em casa, né? Você já está com dificuldade, com alguns problemas e tudo mais, então não vou dificultar para ninguém. Pode sim consultar. Pode usar o livro, tá? Pode usar a internet, mas eu recomendo que utilize mais o livro mesmo, tá?
e as nossas aulas. Nas nossas aulas eu explanei bastante sobre os pontos que tem no nosso livro, né? Até mesmo aqueles que estão nas entrelinhas, então que são necessários a gente saber. Então eu explanei bastante isso nas aulas. Se você ainda não assistiu alguma aula, vá lá e assista, por favor, tá? Assista, é importante. Deixa eu falar mais o que para vocês. Assim, como eu falei, valendo 10 pontos, você vai anotar as questões que eu vou mostrar para vocês já e vou explicar. Você vai anotar e vai responder. Aonde que vai responder? Você pode responder, tem 3 opções, tá? 3 opções. A primeira opção, você pode responder digitalmente, né? Digitalizado. Quem tiver computador, tablet, você pode digitalizar isso no Word, né? Em qualquer tipo de documento, transformar em PDF, em Word, o que você quiser, tá? Você pode fazer isso, pode responder e estar me enviando pelo e-mail, tá? Estar me enviando por e-mail. Não se preocupe que esse grito todo é um gato, que eu acho que está no cio ou está levando uma surra. Enfim, né? Atrapalhando a aula aqui. Vamos lá. Você tem essa forma de envio, tá? De fazer digitalizado e enviar. A segunda forma você vai lá no e-mail diretamente nas mensagens e vai postar na ordem, né, as questões e colocar a sua resposta na ordem, na mensagem mesmo. Colocar lá o assunto, né, que se trata, o endereço do meu e-mail, e aí você coloca lá no enredo da mensagem, né, no corpo da mensagem, você coloca lá as suas respostas e a ordem de cada pergunta, tá? Então coloca lá a pergunta e coloca a resposta, coloca a pergunta e coloca a resposta. É isso, tá? O que mais? Terceira opção de envio, né, de resolução. Você pode fazer no caderno, tá? Você pode fazer no caderno, tirar a foto, né, do caderno e me enviar por e-mail. Pode, desde que letras legíveis, por favor, tá? Letras legíveis que dê pra gente entender. E se possível de caneta, porque de lápis, às vezes quando você tira foto, tem pessoas que tiram foto com flash ou foto tremida, e aí fica bem difícil de conseguir enxergar, de conseguir entender, tá? Tira foto meio torta, então fica bem difícil mesmo de compreender. Então, para facilitar na correção, no que eu possa entender a sua letra, então que a sua letra seja legível, faz com calma, sem pressa, tá? Sem pressa. A pressa é inimiga da perfeição, então não precisa de pressa, certo? Então é só você conseguir se organizar que você vai conseguir resolver direitinho, tá? Detalhe, organização, isso é primordial. Eu venho colocando isso na tecla desde a primeira aula. Organização. Por quê, galera? Se você não se organiza direito, né, você não consegue manter uma disciplina, né, com seus estudos, você vai acumular atividade. E se você acumula atividade, depois vem aquela enxurrada de atividade das outras disciplinas, aquela enxurrada de PHs que vocês já sabem como é que é. E aí ficam chorando, ficam naquela agonia de que não tem tempo, de que estão desesperados, que a internet não sei o que é isso, que outro, que tem muito trabalho. Por que tem muito trabalho? Porque tem muita gente que acumula trabalho, tá? Então não deixem acumular atividade. De preferência façam logo, tá? E envie para mim. E envie no e-mail. Nada de WhatsApp, ok? Nada de WhatsApp, tá? Vamos pelo lado mais formal, que é e-mail. No e-mail, se você enviar, nada será perdido, vai estar lá, ok? E se atente para o endereço de e-mail que eu vou colocar logo depois, tá? Logo. Próximo slide eu já passo o meu endereço de e-mail, ok? Tem mais alguma outra coisa? Acho que é isso. Posso iniciar e mostrar para vocês a questão. Como a gente tem uma aula só, eu vou tentar ser o mais breve possível, né? Para vocês terem tempo aí já de ir copiando as questões
e de começar já aí a busca, né, dessas respostas, certo? Então, vou sair daqui da câmera, vou fechar aqui. Deixa eu só conseguir fechar aqui. Vocês vão ficar ouvindo só a minha voz, certo? Então vamos lá. No módulo 5, a gente tá falando de intervenção urbana, já faz um tempinho, né? A gente vem falando do mesmo módulo, já faz umas 3 aulas. Hoje, na 4ª aula, a gente tem essa nossa atividade avaliativa, número 1. Como eu falei, referente ao instrumento 1. Então, vale 10 pontos. Caprichem. Bora lá. Esse é meu endereço de e-mail. Vocês podem enviar para este e-mail aqui, tá? Anote direitinho, envie para cá. Copie direitinho, não vai errar, tá? Se você errar uma letra, já era. Você vai enviar para o endereço errado, tá bom? Presta bem atenção a partir de agora, tá? Que eu vou mostrar para vocês e explicar cada questão. Imagina que a gente está na sala. Quando a gente está na sala, que passa a prova para vocês, eu sempre dou uma passadinha na sala, sempre que é possível, né? Que se eu estiver na escola, eu sempre passo de sala em sala para explicar, para ler junto com vocês direitinho. Porque sei que tem muita gente que lê, mas não consegue compreender o que está lendo, né? Então, muita gente aí vai se identificar que tem essa dificuldade. Então, por isso, eu tirei a aula de hoje para explicar questão por questão do que você vai fazer, tá? Primeira questão. Sabemos que a intervenção é uma das novas linguagens artísticas, mas o que significa a intervenção? E qual o seu papel na sociedade atual? Quando surgiu de fato a intervenção como forma de arte? Então aqui você pode ver que tem 3 perguntas em uma só. Então não é para você responder só uma, é para você responder as 3. Se você responder apenas uma questão dessas, vai estar incompleta a sua questão. Isso dependendo se estiver certo ou não, tá? Senão pode estar também totalmente errado. Mas procure responder todas as questões para você ter o máximo de garantia de acerto, tá? Então, qual é o primeiro item aqui que eu estou perguntando? O significado da intervenção. O que é uma intervenção? Tá? Sei lá no livro tem, na minha aula também expliquei sobre o que é uma intervenção, tá? E aí a segunda questão é, qual é o papel dessa intervenção para a nossa sociedade atual? Ou seja, quando eu falo de sociedade atual, eu falo do hoje, falo de agora, né? Qual é o papel da intervenção agora? Qual é o papel da intervenção artística urbana nos dias de hoje? Né? Qual é a função dela? Qual é o objetivo dela? Tá? Então é isso que eu estou me referindo aqui. E a terceira questão pedida aqui, na questão 1, quando é que surgiu de fato a intervenção como uma forma de arte, como uma linguagem artística, né? O que a gente sabe é que ela é recente, é nova, certo? Então, assim, se ela é recente, se ela é nova, quando é que ela surgiu? A palavra intervenção já existia há muito tempo, mas a palavra intervenção enquanto forma artística, enquanto manifestação artística, enquanto manifesta, enquanto linguagem artística, ela teve um período que começou a existir, tá? E aí eu falei até na minha primeira aula, e eu dei uma reforçada na segunda aula também para vocês, sobre a questão sobre as 3 linguagens, né? Teve várias linguagens novas que surgiram, mas eu citei 3, que é a performance, que eu estou trabalhando inclusive com o 6º ano, a intervenção, que eu estou trabalhando com vocês, e a instalação, né? Então, essas 3 linguagens são novas, são recentes, né?
E por elas serem novas, elas ainda estão em construção, ok? Mas ela possui um significadozinho, né? Ela possui, e é isso que eu estou perguntando. Ela possui um porquê, né? Ela possui um objetivo e ela também possui uma data de início, um século de início, que é isso que eu estou perguntando aqui, tá? Esclarecendo bastante para vocês. Questão de número 2. Em uma intervenção artística, o artista é totalmente independente? Justifique sua resposta. Aqui eu estou perguntando o seguinte: o artista, todo artista, de modo geral, que faz intervenção, eles são independentes? 100% independentes? Só pela conta deles? Ou não? Ou eles precisam de ajuda de alguma instituição, de algum patrimônio, de alguma intermediação, né? Eles precisam de alguma coisa dessas, né? Isso eu estou perguntando de modo geral, né? De modo geral, eles são independentes? São todos, cada um no seu quadrado, ou não? E é aí que eu estou pedindo para você justificar a sua resposta. Você não vai só dizer sim ou não, você vai justificar, você vai me dizer o porquê que você acha disso, tá? Se você responder que sim, aí você vai me justificar o porquê que você respondeu sim. Se você me responder não, você vai me justificar o porquê que você está respondendo não, certo? Isso aqui é questão pessoal, tá, galera? Mas para aqueles que têm um pouquinho de dificuldade de opinião, no livro também pode ajudar bastante vocês, certo? É só ler direitinho. Questão de número 3. Só recusando aqui uma ligação. Ô, miséria. Tá. Durante as aulas, a gente discutiu bastante sobre isso. Em debate na aula, vimos a seguinte questão. Ou seja, além das aulas, a gente teve uma aula debate. Nessa aula debate, a gente viu a seguinte questão: a arte pode melhorar a vida? Né? Uma pergunta que tem, inclusive, vou indicar aqui a página para vocês. Qual foi a página que a gente trabalhou isso? A gente trabalhou a página 56, a partir da página 56, que está falando exatamente isso. A arte pode melhorar a vida? A gente debateu sobre isso, certo? Tá, a partir daí, alguns alunos deram sua contribuição sobre o tema. Mas para você, isso é possível? Tá? Então a gente debateu, alguns alunos deram opinião, alguns alunos deram alguns exemplos, que foi bem legal. Mas a pergunta agora é direcionada para você, tá? Na sua opinião, de fato, a arte pode melhorar a vida? É possível a arte melhorar a vida? Sim ou não, tá? E aí você também não vai me responder só sim ou não. Me dê uma base da sua opinião um pouquinho, né? Nem que seja uma frase bem elaborada, tá valendo, tá? Só não me responda só sim ou não, por favor, tá? Complete a sua resposta. Quarta questão. Qual a filosofia mais popular entre os artistas que praticam essa linguagem? Que linguagem que eu estou falando? Eu estou falando da intervenção, porque o nosso módulo é intervenção, tá? Então, qual é a filosofia mais comum, mais popular entre os artistas que fazem intervenção, tá? Então, eles têm uma filosofia. O que eu quero dizer com filosofia? Eles têm uma questão aí, né? Que eles procuram discutir essa questão com a sociedade, né? E essa questão, ela está inteiramente ligada às práticas artísticas, né? Então, conforme o tempo, a arte ela tinha um conceito bonitinho, todo fechado, todo no seu quadrado. E a partir que surgem as novas linguagens, surgem novos questionamentos sobre a arte,
sobre o conceito de arte, né? Então eu estou me referindo aqui à filosofia mais comum. Qual é a questão mais comum entre os artistas que praticam a intervenção? Para quem não entendeu, presta atenção na próxima pergunta que eu vou esclarecer um pouquinho mais, tá? Como eu falei, vou esclarecer um pouquinho mais nessa questão. Questão de número 5. Em geral, todos os artistas que praticam intervenção urbana são famosos ou ficam famosos depois com a sua arte. Justifique sua resposta citando também exemplos. Tá, vamos lá, misturar essa aqui, tá? Explicar a filosofia com essa questão 5, tá? De modo geral, todos os artistas que fazem intervenção artística, todos eles são famosos? Ou todos eles ficam famosos depois com a sua arte? Isso a gente discutiu, galera, desde a primeira aula, né? Quem estava presente, toda a galera discutiu e viu isso aqui, deram a sua opinião, né? E a gente, inclusive, para quem perdeu a primeira aula, leia o primeiro parágrafo da página 50 que você vai encontrar, ou no primeiro ou no segundo parágrafo, você vai encontrar essa questão, tá? Porque a gente falou várias vezes sobre esses artistas aqui, né? E nem sempre esses artistas, eles são profissionais. Então, só por aí já estou dando spoiler para vocês, né? Então, nem todos são profissionais, ok? Só quem pegou, escapuliu aqui, spoiler jogado. Tá aí, tá? Lancei para vocês. Peguem. Pensa rápido, né? E pega logo e anota logo para você não esquecer. E aí você não vai só me responder sim ou não, você vai justificar a sua resposta me dando exemplos, tá? Você vai, esse sim, você vai dar um exemplo, o porquê que sim. Um exemplo, você pode usar um exemplo do livro, você pode usar um exemplo que eu falei na aula para vocês, tá bom? Então, algum exemplo pode ser algum exemplo da aula passada também, não tem problema nenhum, desde que você me dê um exemplo, certo? Ou um exemplo que você já viu na rua e você queira comentar, desde que tenha base, que não seja nenhuma fake news, tá? Tem que ser base, fatos reais, beleza? Então é isso, tá? E a filosofia é referente a essa questão enigmática que move os artistas, que move os impulsos desses artistas dentro da intervenção, tá? Sexta questão. Os gêmeos, artistas brasileiros, ficaram famosos fora do país. Mas por quê? Por que eles ficaram famosos? O que levou eles a essa ascensão? A ascensão é como se você estivesse subindo uma escada, você estivesse no topo da escada. Como se você tivesse um degrau, um pódio, você estivesse no topo do pódio. Então, o que levou eles a subirem nesse topo, a serem tão importantes? O que levou eles a ficarem tão famosos? É só pelos desenhos bonitos? É só pelos desenhos serem amarelos? É só pela linguagem deles, né, que é o grafite? É só porque eles trabalham temas do cotidiano? É só porque? É isso que eu quero saber. Por que eles ficaram tão famosos assim fora do país e não no nosso país? Por que eles pegaram reconhecimento fora do país primeiro, né? Eles já até eram conhecidos no Brasil, mas eles só ficaram mais conhecidos e mais valorizados artisticamente quando eles ficaram famosos fora do país. Então, para vocês terem uma ideia. O que chamou a atenção dos europeus, da galera fora do Brasil, que fez com que aqui no Brasil eles estourassem tanto? Que pessoas olhassem para eles com um outro olhar. Desculpa. Garganta seca já aqui. Sétima questão.
a arte, ao longo do tempo, possui conceitos mais amplos e objetivos. Mas na intervenção não. Por quê? A intervenção... corrijam aqui, tá? Porque a intervenção questiona tanto o limite da arte. Questiona, tá? Só corrijam para titia aqui, por favor. Então, porque a intervenção questiona tanto o limite da arte? Isso aqui vai bater lá naquela questão que eu falei da filosofia. A filosofia é uma questão. Qual era a questão que eles tanto batem? Eles sempre discutem sobre esse limite da arte. Mas aí, o porquê? Aí tem uma filosofia com base nesse limite da arte. Que aí eu justifico bem aqui, olha. A arte, ao longo do tempo, ela possui conceitos bem amplos e bem objetivos. Ou seja, claros, fechados, né? Amplo por quê? Porque você consegue ter uma dimensão de início, meio e fim de cada período dentro da arte. Mas na intervenção, não. Tanto na intervenção, quanto na performance, quanto na instalação, nessas novas linguagens, né, na mídia, na questão da arte web, tudo isso é novo, são modalidades novas. E como elas são novas, elas ainda estão acontecendo. Então, elas tiveram um início, estão tendo um meio, mas ainda não chegaram no fim. Então, elas ainda não finalizaram o conceito. Tá? Elas ainda não finalizaram conceitos. O que elas possuem são questionamentos, possuem filosofias sobre esse limite da arte. Quando eu falo limite, a gente discutiu lá no 6º ano, lembra, galera? Quem foi meu aluno no 6º ano pode lembrar isso aí. Que eu falei, ela tem até o último módulo que era arte sem limite. O que era essa arte sem limite? A gente falou de instalação, a gente falou de performance e a gente falou um pouquinho sobre a intervenção. Certo? A gente até fez um trabalho ligado a isso, que foi aquela curiosidade matou o gato. Que foi uma instalação, que foi uma intervenção na escola que a gente fez. Lembra disso? A gente fez uma intervenção no nosso evento da Mostra de Arte e Poesia. Lembra disso agora? Então, essa é uma das questões que eles discutem, que é o limite dessa arte, essa fronteira aí. Há um limite? E dentro disso, eles têm uma discussão bastante importante, que é isso que eu estou perguntando lá quando eu falo de filosofia. Que questão é essa? Que questão é essa? Quando eu falo questão, galera, eu falo questão mesmo, perguntas, porque filosofia é com base em perguntas. Vocês vão ver no ensino médio, quando vocês chegarem lá, no primeiro ano do ensino médio, o professor vai perguntar lá sobre uma filosofia que é chamada assim, penso, logo existo. Penso, logo existo. A filosofia é sempre baseada em perguntas. Aí o professor vai discutir com vocês sobre essa teoria do penso, logo existo, porquê, tererê, barará, e vai buscar a história. Então, vai explicar direitinho para vocês. Então, filosofia é isso, é uma questão, é uma pergunta, é uma problemática. Tá? E aqui eu estou me referindo eu já estou falando, dando spoiler para vocês dessa questão do limite da arte, que eles vêm questionando bastante, né? Só que eles não têm uma finalização de conceito ainda, porque ainda está em processo, tá? Já dei um monte de spoiler aqui, quem pegou, pegou, tá? Questão de número 8. O que faz uma intervenção repercutir tanto? Ou seja, o que faz uma intervenção ficar tão famosa, tão popular? Nem todas as intervenções viram a mídia, tá? Lembrando que a intervenção surgiu quando ainda nem tinha internet. É recente, mas ainda não tinha internet. A internet não era uma febre como é hoje. Então, como é que eles conseguem se tornar evidentes, sabe? Repercutir, cair na boca do povo.
O que faz a intervenção ficar assim tão popular, tão famosa, repercutir? Acontece aqui no Amapá e já o pessoal lá no outro lado do mundo, no Japão, na China, já sabem. É só por causa da internet? Creio que não, né, galera? Coloca a cabecinha aí pra pensar um pouquinho. E eu também falei isso nas aulas com vocês, né? O que faz ela ficar tão evidente assim e ser falada? Ok? Questão de número 9. Como um artista pensa e planeja seu ato artístico de intervir na cidade? Cite pontos principais. Isso aqui a gente também já discutiu bastante nas aulas, né? De que maneira uma pessoa pode ser um artista, uma pessoa... Não vou pegar aqui você, por exemplo. Você, aluno, tal. De que forma você pensaria e organizaria a sua intervenção? Lembra daquele ponto que eu falei assim? Qual é o assunto que incomoda vocês? Qual é o assunto que faz vocês quererem se manifestar? Que vocês não se sentem de forma agradável e aí vocês querem ser ouvidos. Lembra daquela analogia que eu falei da intervenção igual uma adolescente? E adolescente quer ser ouvido, quer ser enxergado, quer atenção e quer questionar o porquê de tudo, o porquê para tudo, né? Então pensem nessa reflexão que eu fiz na aula com vocês, dessa comparação, dessa analogia que eu fiz da intervenção com os adolescentes, tá? E aí de que forma que eles vão planejar esse ato artístico, essa ação artística, essa intervenção? Quais são os pontos principais que eles usam para conseguir organizar? Tá? Isso aqui você pode tirar das nossas aulas, pode rever de novo lá, tá? Que vai estar lá. A gente discutiu sobre isso aqui, certo? Questão de número 10. A intervenção artística urbana só possui um gênero? Ela está dentro só de uma linguagem artística ou só está dentro de uma área de conhecimento? Justifique sua resposta citando exemplos. Aqui a mesma coisa lá da primeira questão, né? Existe mais de uma questão aqui. E a primeira delas é: a intervenção urbana só possui um gênero, ou seja, só possui um tipo de intervenção? Quanto esse tipo de intervenção eu posso encontrar na sociedade, na cidade? De quantas formas eu posso intervir na sociedade? É só olhar para as imagens que tem no livro de vocês que vocês vão ter uma base. Na aula que eu falei para vocês vão ter uma base. Eu mostrei, além dos exemplos do livro, eu mostrei outros exemplos para vocês. E eu falei da relação direta e indireta do artista, lembra disso? Então é aqui que você vai me responder isso. Tá? Ela possui só um gênero, só um tipo de intervenção ou existe outros tipos? Existe o tipo de intervenção A, B, C, D. Só dando um exemplo aqui. Né? Por exemplo, aqui na pintura. Existe só um tipo de pintura? Só um gênero de pintura? Aí não, né? Porque existe a pintura abstrata, a pintura de traços livres, a abstrata geométrica, a figurativa. Existe a de paisagens, né? De impressionista, existe a cubista, existe vários tipos de pinturas. E na intervenção, existe só um tipo ou não? Então é essa a primeira questão que eu tô me referindo aqui, tá? A segunda aqui, ela está dentro só de uma linguagem artística? Ela está se referindo aqui só às artes visuais? Só às artes plásticas? Ou ela está dentro de outras linguagens, como teatro, dança, música, arte de rua, arte, enfim, né? Arte clássica. Quais são os tipos de linguagem que tem aqui dentro? Linguagens artísticas. Ela pode estar dentro da literatura, que também é uma arte. A arte de escrever pode estar. Então, é apenas uma linguagem?
A intervenção é apenas uma linguagem artística? Ou a terceira aqui, ela é só uma linguagem, só está numa área de conhecimento? É só na área de arte que a intervenção se encontra? Ela não vai estar na matemática, ela não vai estar na física, ela não vai estar na biologia, ela não vai estar na química, ela não vai estar como é que eu posso falar? No líder em mim, ela não pode estar em alguma outra área de conhecimento, ela não pode estar na área da informática, ela não pode estar na área das relações públicas. É isso que eu estou perguntando. A terceira questão é sobre isso. A terceira questão é sobre isso. É só uma área de conhecimento? É só na área de arte? Tá? Reflitam e vocês me respondem, tá? E aí você vai justificar tudo isso aqui, a sua resposta, citando sempre exemplos, tá? Sempre citando exemplos. Exemplos que você pode usar do livro, exemplos que você pode usar das nossas aulas, né? Exemplos que a gente citou nas aulas que aconteceram na vida real, tá? Exemplos que vocês já viram aí acontecer, né? Vocês nem sabiam que era arte e agora vocês sabem que é e que é uma intervenção, tá bom? Então, só lembrar aí, olha, só lembrando, dando uma dica para vocês, que nesse período de pandemia teve inúmeros tipos de intervenção urbana para falar de pandemia, para falar de descaso de interesses, para falar para protestar mesmo. E tudo isso é intervenção, tá? Então, tentem refrescar a memória de vocês aí e justifiquem sua resposta sempre me dando um exemplo, certo? Então foram essas 10 perguntas. Vocês vão, como eu falei no início da aula, vocês têm 3 formas de fazer, né? Ou digitalizada, ou diretamente no e-mail, lá na mensagem, no corpo da mensagem, ou você pode fazer num caderno com letra legível e enviar foto, né? Então você decide aí qual é a melhor forma para você e você me envia por e-mail. Este é meu e-mail, coloquei em destaque aqui para você não esquecer. E as datas de entrega, tá? De início e fechamento. Então, para o 7º ano C, começa dia 24 e termina dia 31. 7º ano A e B, começa dia 25 e termina dia 1º. Então, para você, como vocês podem analisar aí, uma semana certinho para cada turma, para não ter briga, tá? Uma semana certinho para cada turma. Não dizer, não tive tempo, que Desculpa, galera, pela intromissão aqui. Meus vizinhos incomodando. Não sei se vocês conseguiram ouvir, mas eu acho que sim. Mas é isso, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês na prova, na avaliação, né? Estas são as questões da nossa prova parcial número 1, referente ao instrumento 1, tá? Ok? Então, é o que temos para hoje, é o que temos para a nossa aula de hoje, né? Eu deixei essa aula especificamente para a gente detalhar melhor cada questão, explicar melhor cada questão. E eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Qualquer dúvida é só perguntar no grupo do WhatsApp lá com a gente, né? No nosso grupo restrito, que é onde eu estou atendendo vocês, né? Sempre que possível. Se eu estiver em aula, se eu estiver ocupada, eu sempre vou responder depois. Mas eu nunca deixo de responder vocês, tá bom? Então, aguardo as dúvidas de vocês. Eu espero que tenha ajudado. E aproveitem esse resto de tempo. Eu sei que a aula não durou o tempo todo de uma aula normal, mas às vezes eu sempre levo 1 hora ou mais de 1 hora, né? Nossa aula não é tudo isso, mas às vezes eu sempre me estendo bastante, porque a nossa discussão é tão boa que a gente acaba estendendo. Mas hoje eu resolvi não me estender tanto. Eu precisei ser mais objetiva com as questões. E o tempo que restar agora para vocês vão copiar as questões já no computador de vocês ou no caderno, para vocês começarem a pesquisar, a responder, e quando tiver tudo certinho,
você dá aquela passada a limpo, né? E me envia, beleza? Então, beijo pra vocês, fiquem com Deus e muito, muito, muito obrigada pela atenção.